Bom dia, turma. Nós somos o grupo 9 de Genética Médica, integrados por Ana Laura Brandi, Carolina Caminha, Júlia Carvalho e eu, Rovio Palavicini, e estamos aqui para falar sobre a Síndrome de Lynch para vocês. A Síndrome de Lynch é caracterizada por um padrão de herança autossômica dominante de suscetibilidade para o desenvolvimento de câncer coloretal, CCR. Responsável por dentre 5 a 15% de todos os cânceres do intestino, ela apresenta alteração nos genes MLH1, MSH2, MSH6 ou PMS2, que são genes que têm a função de ajudar nos reparos do DNA. A penetrância da doença, isso é, a manifestação fenotípica dela em pessoas com Lynch, é de 78% para câncer coloretal, 40% a 60% para câncer do endométrio, 19% para câncer gástrico, 17,5% para câncer do trato biliar e 10% para câncer do trato uterino. Bom, mas por que o fenótipo é relativo e pode não se manifestar, né? Para explicar isso, o Knudson vai propor a teoria dos dois eventos, no qual prediz que duas mutações devem inativar cada alelo de um gene supressor de tumor para que haja o desenvolvimento de um câncer. Se só um dos alelos estiver danificado, o segundo ainda pode produzir as proteínas corretamente. Dessa forma, em tumores hereditários, de uma maneira geral, uma mutação é herdada na linhagem germinativa, né, que seria o primeiro evento, e a outra mutação, dessa vez somática, é adquirida ao longo da vida, que seria o segundo evento. Falando então brevemente sobre o heredograma, como eu comentei anteriormente, a síndrome de Lynch ela é de herança autossômica dominante. O que isso significa? Que as chances de transmissão serão sempre de 50%. Então, para exemplificar aqui, nós temos um homem com o gene mutado e ele se casou com uma mulher saudável, eles tiveram 5 filhos, e desses 5 filhos, 3 deles herdaram o gene mutado. Ao mesmo tempo, um dos filhos se casou com uma mulher saudável também, e uma das filhas deles também teve o gene mutado. Então, as chances são sempre de 50%. Os genes envolvidos na síndrome de Lynch são genes do reparo mismatch do DNA, cuja função eu vou explicar mais para frente. Os principais genes do reparo mismatch do DNA que causam a síndrome de Lynch são esses 4. Existem outros, mas como a porcentagem deles que causam a síndrome de Lynch é muito pequena, nós não vamos falar deles. O gene MLH1, que fica na posição 22.2 do braço curto do cromossomo 3, e o gene MSH2, que fica na posição 21.16 do braço curto do cromossomo 2, são os grandes responsáveis pela maioria dos casos, de 70% a 90% dos casos, e eu vou explicar o motivo disso também mais para frente. Existe também o gene MSH6, que fica na posição 16.3 do braço curto do cromossomo 2, e o gene PMS2, que fica na posição 22.1 do braço curto do cromossomo 7. Além desses genes, o gene PICA também causa síndrome de Lynch, isso porque uma mutação nele pode silenciar epigeneticamente o gene MSH2. Isso porque os dois ficam muito próximos. Os dois ficam na posição 21 do braço curto do cromossomo 2. Os genes de reparo mismatch do DNA funcionam consertando pequenas inserções ou deleções durante a replicação do DNA, principalmente na região dos microsatélites, que são pequenas sequências repetitivas de base que acontecem ao longo de todo o DNA. Um só cromossomo tem uma série de microsatélites. Aqui, por exemplo, à esquerda, inferiormente, nós temos um microsatélite com 5 repetições da sequência citosina-adenina. Normalmente, os microsatélites são muito maiores, é só um exemplo. Quando acontece uma deleção, como no caso, os genes de reparo mismatch do DNA consertam isso. Quando existe uma mutação que impede o funcionamento deles, ocorre o que a gente chama de instabilidade de microsatélite, que é quando tem uma variação no tamanho desses microsatélites de um cromossomo para o outro. Essa variação do tamanho pode implicar num problema durante a transcrição de outros genes de proliferação celular, crescimento celular e genes até de apoptose celular. Isso pode, portanto, causar uma proliferação desenfreada de células e um câncer. Aqui um resumo do sistema MMR, só para a gente ter uma noção. Essa parte em azul é a parte de reconhecimento, ele é dividido em 2 partes. Primeiro, ele reconhece o erro do pareamento, depois ele conserta o erro do pareamento. Conserta esse erro já reconhecido. Um deles, que é o complexo multi-alfa, reconhece erros pequenos, enquanto o complexo multibeta reconhece erros um pouquinho maiores, mas erros muito maiores que 8 nucleotídeos, eles não conseguem detectar e acaba passando. Eu queria dar ênfase para a proteína MSH2 e para a proteína MLH1. Se vocês separarem, a proteína MSH2, ela faz parte dos 2 complexos de reconhecimento, do alfa e do beta. Isso quer dizer que qualquer problema no gene do MSH2 vai impedir o reconhecimento do erro.
Então, não vai ser possível fazer o conserto desse erro. Já a proteína MLH1, ela faz parte dos 3 complexos de reparo do erro reconhecido. Então, qualquer erro no gene que transcreve a proteína MLH1, esse erro também vai ser difícil de ser consertado. Por isso que elas são responsáveis pela grande maioria dos casos. Agora, falando um pouco de patologia, a síndrome de Lynch causa um câncer de progressão muito rápida e aparecimento precoce. Cerca de 3 anos de progressão e o aparecimento por volta dos 45 anos, enquanto outros cânceres de colo esporádicos podem demorar décadas para se desenvolver e a pessoa normalmente apresenta sintomas por volta de 60, 70 anos. A prevalência da lesão cancerosa fica do lado direito, no colo ascendente no seco, colo proximal. Ela se inicia como um adenoma e evolui para um carcinoma. E uma característica patológica importante da síndrome de Lynch são as células em anel de Siné, que são essas células apontadas pela setinha preta, que tem o citoplasma muito repleto de muco, e justamente por isso o núcleo fica na periferia da célula. Outra coisa importante também na síndrome de Lynch é a presença de infiltrado linfocitário, que é um excesso, um acúmulo de linfócitos na região cancerosa. Isso normalmente indica um prognóstico bom, porque quer dizer que a pessoa está respondendo àquele câncer, está reagindo. Aqui, só para integrar tudo que eu falei até agora, aqui estaria um epitélio normal de uma pessoa com síndrome de Lynch. Ela tem a mutação numa linhagem germinativa e ela ainda não tem nenhum efeito porque o outro alelo do cromossomo ainda está funcionando. A partir do momento que aleatoriamente esse cromossomo para de funcionar, a célula começa a perder o controle de uma série de outros genes de proliferação celular e começa a iniciar um câncer. Primeiro ele se inicia como um adenoma, que é um câncer localizado e que começa na região glandular da célula, e depois ele evolui para um carcinoma, que é um câncer que já ocupa todo o revestimento e já é capaz de fazer metástases. Então agora a gente vai falar um pouco dos aspectos clínicos da síndrome de Lynch. A gente precisa avaliar o histórico familiar. Avaliando isso, nós temos que ver se alguém da família já apresentou câncer no intestino, no caso na juventude. O fator idade é muito importante, porque se a pessoa apresenta algum tipo de câncer antes dos 40 anos e alguém da família já se manifestou com síndrome de Lynch. A síndrome de Lynch também apresenta manifestações extracolônicas, ou seja, cânceres em outras partes do corpo, como ou doenças não malignas, cânceres na pele de baixo grau, tumores endometriais e ovarianos, tumores do trato urinário, pâncreas, estômago. E os sinais clínicos e os sintomas são semelhantes ao câncer coloretal. Então, esses sintomas incluem dor ao evacuar, quando a pessoa começa a perceber que ela não tem um controle das evacuações, o intestino dela funciona de maneira irregular, apresenta muita flatulência, desconforto gástrico. Os sintomas clínicos nós podemos destacar principalmente dores abdominais, dores no reto ao evacuar, dores na pelve. Já no aparelho gastrointestinal, o câncer coloretal e assim cânceres como a síndrome de Lynch se manifestam através de sangue nas fezes, constipação, diarreia. A pessoa ainda pode apresentar anemia, fadiga ou perda de apetite. Também é muito comum algumas pessoas apresentarem nódulo no abdômen ou perda de peso excessivo. Então, o diagnóstico da síndrome de Lynch, ele é feito em 2 partes. A primeira parte é um diagnóstico clínico, porque apesar da doença ter características clínicas que são comumente encontradas na síndrome, que são mais frequentes, só essas características clínicas elas não permitem a identificação da síndrome, da doença, não é capaz de fechar diagnóstico. Então, um dos pontos muito importantes são a história familiar. Então, para ter uns critérios para diagnóstico da síndrome de Lynch, então eles criaram critérios de Amsterdã. Então, foi feito um primeiro e depois ele foi revisto e criado um segundo. Então, os critérios de Amsterdã 2. Então, é necessário preenchimento de todos os critérios. Então, são 3 familiares com cancro associado à síndrome de Lynch. E um desses 3 deve ser parente em primeiro grau dos outros 2. Então, 2 ou mais gerações sucessivas com câncer associado à síndrome de Lynch e um membro da família diagnosticado antes dos 50 anos.
Então, aí, no caso, quem tivesse esses critérios, os tumores deveriam ser verificados por exame patológico. Depois dos critérios de Amsterdam, foram criadas umas novas guidelines, então tiveram as guidelines de Bethesda, elas surgiram em 96, e elas foram revistas em 2004. Atualmente, são a principal ferramenta na seleção dos pacientes para serem testados para síndrome de Lynch, e eles possuem uma sensibilidade maior, né, de cerca de 90%. Então, dentro dessas guidelines de Bethesda, então, o paciente preenchendo um ou mais dos seguintes critérios, eles já são encaminhados para o teste da MSI. Então, dentro desses critérios, teria um câncer coloretal diagnosticado antes dos 50 anos, esse câncer ou outro tumor metácrino ou síncrono associado à síndrome de Lynch, independentemente da idade, e câncer com histologia característica de instabilidade microsatélite de alto grau, diagnosticado em pacientes com menos de 60 anos. Então, para fazer o diagnóstico genético, que seriam os exames, é necessário que os pacientes preencham os critérios de Amsterdam e as guidelines de Bethesda. Então, na parte do diagnóstico genético, depois que as pessoas doentes em questão foram avaliadas clinicamente, passaram pelos critérios de diagnóstico clínico, seria passar pelos critérios de Amsterdam 2 e a guideline de Bethesda revisada, essa pessoa, preenchendo esses requisitos, é encaminhada para um diagnóstico de avaliação genética. Nesses casos, então, são utilizados dois testes. O primeiro a gente tem de instabilidade de microsatélites, que seria o MSI. Então, esse é um dos marcadores da síndrome de Lynch. Então, esse grau de instabilidade dos microsatélites, ele vai ser determinado por 5 marcadores e a instabilidade fica em torno de 40%. Então, caso apresente essa instabilidade ao redor de 40%, a gente analisa se o tumor tem alto nível de instabilidade dos microsatélites, que seria MSI-H de high, ou baixo nível, que seria o MSI-L de low. Se não houver nenhuma instabilidade de microsatélites, é considerado um tumor com instabilidade dos microsatélites, que se chama de MSS. Então, essa pesquisa, essa análise do tumor, feita por instabilidade de microsatélites, é feita num exame PCR e eletroforese. Então, você tem um tamanho de painel de marcadores, que seria um padrão, com DNA Então, você teria, na verdade, dois painéis, um com padrão e um do DNA da pessoa que está sendo estudada. Então, se avalia se vai haver alteração desse tamanho do painel de marcadores e, a partir das alterações, se pode concluir se houve ou não uma expansão dos microsatélites estudados. A parte de imunohistoquímica é feita um estudo de anticorpos pré-determinados para verificar a presença de diferentes proteínas do sistema MMR. E aí, os resultados, eles vão ser... Os resultados que a gente vai obter por essa avaliação, eles vão variar a depender do gene mutado. Se por acaso não houver uma alteração de proteínas que a gente está buscando com esse estudo, então não vai ter uma reação entre a proteína e o anticorpo, e aí, sem a detecção da proteína, a gente pode fechar esse diagnóstico ou não. Então, aqui tem um esquema de como funcionaria a análise do tecido do câncer de colo retal. Então, seriam as avaliações MMR por imunohistoquímica e ou por instabilidade de microsatélites PCR. Caso apresente normal, então provavelmente não vai ser síndrome de Lynch. E caso apresente anormal, se for apresentado nos genes MSH2, MSH6 e PMS2, então a gente já pode fechar como um diagnóstico de síndrome de Lynch. Caso esse resultado anormal apresente no MLH1, então é necessário que se desenvolvam outros testes para verificar se essa alteração, a gente adiciona um estudo do gene BRAF, para verificar se essa mutação, essa alteração é hereditária, e aí seria associada à síndrome de Lynch, ou se não, se pode ser só uma hipermetilação do gene, que daí pode ser que não seja uma síndrome de Lynch. A síndrome de Lynch não apresenta um tratamento farmacológico definido. O CAP2 realizou um estudo
em que consistia o uso continuado de 600 mg diária de aspirina por pelo menos 2 anos. Essa terapia evidenciou uma redução na incidência de tumores a longo prazo. Se vocês puderem observar o gráfico ao lado, a curva laranja é de os pacientes que tomaram aspirina e a curva azul são os pacientes que tomaram placebo. Mostra, então, uma redução na incidência de tumores. Nota-se também que a diminuição de incidência é maior nos casos de câncer coloretal do que nos cânceres da síndrome de Lynch. Outro tratamento para a síndrome de Lynch é a ressecção cirúrgica. Em casos de paciente com câncer de cólon associado à síndrome de Lynch, tem-se feito a colectomia total, visto que a colectomia parcial apresenta um alto índice de recorrência nos seus pacientes. A procolectomia restaurativa, ela é uma cirurgia eletiva, então não é muito recomendada para pacientes com câncer de cólon retal associado à síndrome. Câncer na região ginecológica, mais especialmente no endométrio. O aconselhamento genético recomenda exames ginecológicos anuais. No caso de tumores de estômago e intestino delgado, a endoscopia digestiva alta com duodenoscopia estendida até o jejum, iniciando aos 35 anos, é repetida a cada 2-3 anos. O paciente também precisa realizar biópsias gástricas para avaliar a inflamação crônica, gastropatia atrófica e metaplasia intestinal. Se houver algum achado, anormalidade, pólipos, recomenda-se o encurtamento do intervalo dos exames endoscópicos. No caso de tumores uroteliais do sistema nervoso e pancreáticos, recomenda-se para tumores no trato urinário, exame qualitativo de urina anual, exame para sistema nervoso central, exames neurológicos clínicos anuais. Não existe uma recomendação de exames de imagem para rastreamento de tumores do sistema nervoso central. E no caso de tumores pancreáticos, não se tem uma evidência de rastreamento com métodos atuais, que possam alterar o curso clínico da doença. Seria isso então, pessoal? Essas são nossas referências bibliográficas e muito obrigado pela atenção.